A Agência de Fronteiras da União Europeia, Frontex, lançou na quarta-feira uma nova unidade de comando em Lisboa. O contingente 5 será um comando regional e operará na Península Ibérica, cobrindo as fronteiras portuguesa e espanhola. A Frontex deverá destacar mais de 300 agentes para reforço de segurança no território continental português e na região autónoma dos Açores, no território continental espanhol e nas Ilhas Canárias, para além de pontos-chave de entrada na Europa, na zona do Mediterrâneo Ocidental. Sobre os constrangimentos que o novo sistema europeu de controle provocou, o diretor da Frontex garantiu que o controle das fronteiras aeroportuárias não deverá representar uma preocupação acrescida nos próximos tempos. All member states are right now challenged at the borders, not only because of the numbers but also because of the introduction of new systems, but we will manage it, and Portugal will also manage it for sure. Frontex will do its utmost. We are here to support. I think we're already helping a lot. It will take time for sure, but I'm fully confident that Portugal will deliver with Frontex and later on perhaps even without Frontex, but for now we are willing and able to help, and we are helping. Portugal já conta com um reforço de 25 agentes da Frontex, mas o número pode vir a aumentar para os 60 agentes nos aeroportos. Hoje as fronteiras europeias são sobretudo as fronteiras externas. Portugal e Espanha têm grande responsabilidade por força da pressão do Sul e da América Latina e por isso estamos a fazer o trabalho de reforço. É uma medida prestigiante para a Península Ibérica e para Portugal. Temos aqui uma unidade, temos mais gente e por isso este é o compromisso muito firme de Portugal, do Governo, relativamente à segurança do nosso território, do território europeu. Entre as maiores preocupações de Espanha neste momento está o combate à imigração ilegal, uma vez que o país está na linha da frente de algumas das rotas migratórias mais ativas da Europa. Por eso, luchar contra la migración irregular, trabajando con Frontex, nos ha conllevado, manteniendo esa política, a que haya decrecido la migración irregular un 70% en Canarias y en lo que es el continente, la parte de la península, un 30%. O lançamento do contingente ocorreu à medida que a União Europeia adota uma linha mais dura sobre a migração irregular, com novas regras em todo o bloco, a partir de junho, destinadas a controlos fronteiriços mais rigorosos e deportações mais rápidas. Atualmente há 3.800 agentes destacados em toda a Europa. O corpo permanente da Frontex deverá chegar a 10.000 agentes até 2027. A União Europeia reduziu as ambições relativamente às negociações de adesão da Ucrânia, tendo agora como objetivo a abertura de apenas 2 blocos de negociação em julho, em vez de 5. A Ucrânia abriu um bloco no início deste mês, após uma espera de 2 anos, devido ao veto da Hungria. A mudança de planos surge numa altura em que o novo governo de Budapeste tem vindo a manifestar a sua oposição à aceleração do processo. Para a Hungria, a abertura de 6 blocos num período condensado é considerada uma adesão acelerada. Esta caracterização é, porém, rejeitada pela maioria dos Estados-membros, que encaram estas fases de negociação apenas como o início de um percurso árduo e complexo. O recuo marca uma mudança significativa para Bruxelas. A Comissão Europeia tem indicado consistentemente que a Ucrânia estava tecnicamente pronta para negociar os 6 blocos temáticos, que no total abrangem 33 capítulos. O impulso por trás do alargamento intensificou-se na sequência das eleições húngaras de abril, após a derrota eleitoral de Viktor Orbán. No início de junho, Péter Magyar, eleito primeiro-ministro da Hungria, levantou o veto de longa data do país ao início das negociações. Ainda assim, o líder húngaro tem, desde então, dado a entender que não está disposto a apoiar um ritmo mais acelerado no processo. A Ucrânia recebeu 3,2 mil milhões de euros, o primeiro pagamento do empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia, revelou quinta-feira Ursula von der Leyen. A Presidente da Comissão Europeia fez o anúncio que marca um ponto de viragem numa luta política de 6 meses para concretizar o empréstimo durante a Conferência para a Recuperação da Ucrânia que decorre em Gdansk, na Polónia. A verba servirá para cobrir o déficit orçamental de Kiev. And indeed, today we are transferring the first tranche under this loan, dear Julia, more than 3.2 billion euros in macro-financial assistance. So you're right, I'm happy and proud to announce this disbursement today. Espera-se que uma segunda tranche destinada à produção de drones e no valor de cerca de 6 mil milhões de euros seja anunciada nos próximos dias. Os 27 líderes da UE chegaram a acordo sobre o pacote de assistência extraordinária em dezembro, depois de uma proposta controversa para utilizar os ativos congelados da Rússia
ter fracassado à última da hora. A notícia surge no momento em que a Ucrânia ganha um novo ímpeto no campo de batalha contra as tropas russas e a máquina de guerra de Moscovo mostra sinais crescentes de esgotamento. Uma onda de calor continua a assolar França, com o serviço meteorológico do país a colocar um número recorde de 72 departamentos em alerta vermelho e outros 17 em alerta laranja. As condições climáticas extremas perturbaram gravemente as infraestruturas públicas. O ministro francês da Educação confirmou que 13.500 escolas foram encerradas ou obrigadas a ajustar os horários. Os serviços de saúde pública estão sob uma pressão sem precedentes, com as visitas às urgências por insolação grave a triplicarem em todas as faixas etárias, especialmente entre os 15 e os 44 anos de idade. A central nuclear de Civaux, no centro-oeste de França, também está a ajustar as suas operações para proteger a população face à onda de calor. Espera-se que o alívio chegue gradualmente a partir do sudoeste, à medida que uma massa de ar mais fresco se aproxima da costa atlântica, desencadeando alertas de tempestades severas em 10 regiões. Os meteorologistas dizem que as tempestades que se aproximam podem trazer rajadas de vento violentas de até 90 km por hora, mas vão permitir que as autoridades levantem os alertas vermelhos de onda de calor em 11 regiões costeiras ocidentais ao fim da noite. Prevê-se que as temperaturas diurnas se mantenham entre os 40 e os 42 graus Celsius durante o fim de semana. Na Europa estão a ser batidos recordes de calor. Estes fenómenos extremos representam uma ameaça para a população, tanto em casa como no trabalho. O Instituto Sindical Europeu, centro de investigação afiliado aos sindicatos, apresentou um relatório com medidas para proteger a saúde dos trabalhadores face às alterações climáticas. Segundo a organização, o perigo não se limita ao sul do continente. So we have a lot of things changing. The problem is the worst in the south, of course, that's where we see most of the accidents. At the same time, though, we have been recording the highest increases of accidents in center and north of Europe. So south is already hot and it's a problem, but the center and the north are catching up very fast. De acordo com o relatório, cerca de 130 milhões de pessoas em toda a Europa ficam expostas ao stress térmico no local de trabalho. As consequências são 277 mil lesões e 230 mortes. As alterações climáticas estão a aumentar a frequência e intensidade das ondas de calor, o que também leva a uma redução da capacidade laboral. Well, the optimum temperature to work in is at 16 degrees Celsius. Beyond that, for every 1 degree Celsius, we have an average productivity loss of about 2% during work. Com base em evidências científicas, os autores do relatório sugerem que a União Europeia poderia introduzir legislação especificamente destinada a prevenir ondas de calor no local de trabalho. And what we propose is a mandatory heat risk assessment in order to oblige the employer to assess and to identify the risks that are related to heat exposure in their workplace reality. Only knowing what we're talking about, we can be able to protect workers and prevent the risks associated to heat exposure. Os investigadores salientaram que as ondas de calor são um fenómeno que se pode medir, prever e que, portanto, pode ser evitado. This is not about European players versus US players. A Comissão Europeia anunciou que as plataformas de nuvem da Microsoft e da Amazon devem ser sujeitas, a título preliminar, a um regime regulatório rigoroso. É um avanço agressivo por parte de Bruxelas para tornar o mercado mais competitivo. Esta decisão histórica significa que o Microsoft Azure e os Amazon Web Services, que em conjunto representam cerca de 60% do panorama europeu, devem obedecer à lei dos mercados digitais. De fora deste escrutínio inicial fica a Google Cloud. Um porta-voz da Microsoft alertou que ignorar o poder crescente da Google e do chatbot Gemini pode levar a uma distorção do mercado digital. Este conjunto de regras estratégicas foi explicitamente criado para impedir que os gigantes tecnológicos globais prendam os clientes institucionais. A regulamentação pode trazer uma forte reação por parte da administração de Trump devido ao tratamento dado às empresas americanas de sucesso, mas Bruxelas insiste que o objetivo não é alimentar a concorrência transatlântica.
A Comissão tem avançado com regras separadas para reduzir a dependência da tecnologia estrangeira, com contratos públicos sensíveis reservados a empresas europeias. Rode gradile svoja gnjezda na krovovima štala i kuća. Drugi razlog je, za razliku od Europe gdje su rode uglavnom u hrastovim šumama, nad stijenama nad morem, dakle ovdje u potpunosti su u kontaktu i suživotu s čovjekom. Da su počeli pričati malo o tom. Rode su bile gore prije mene, jel? I kakvog bi ja sad imalo obraza raskopat gnjezdo ili otjerat rode kad one stalno tu dolaze, jel? To im je običaj, a ja dosta poštujem prirodu.